Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Muda o teu pensamento, tudo tem o seu momento, não vai adiantar, pois vai chegar o tempo em que tudo vai mudar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Olá, bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos. Como todas as terças-feiras, temos feito a continuidade na sequência do Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos ao estudo do Consolador de São José do Rio Preto. Nós vamos fazer a nossa prece inicial e na sequência já teremos o estudo com as questões. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre querido, e agradecer pela oportunidade feliz que estamos tendo de aprender um tanto mais. Que possamos reter as lições aprendidas durante esta pandemia, melhorando o nosso íntimo, a nossa consciência, ampliando a nossa capacidade de compreensão, de perdão, de tolerância e compaixão. Muito obrigado, Jesus, pelos ensinamentos que acalentam a nossa alma, que nos consolam e que tanta paz trazem aos nossos corações. Sê conosco, Jesus Cristo, nosso Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Olá, nós vamos ver hoje as questões 549 a 557 de O Livro dos Espíritos, dando sequência ao nosso estudo sistematizado aqui no Consolador, como fazemos às terças-feiras. O assunto de hoje é pactos, poder oculto, talismã, feiticeiros, bênçãos e maldições. Por conta do vídeo não poder ficar muito pesado, então nós faremos o estudo com um tempo limitado para que possamos divulgá-lo nas mídias sociais. Mas isto não impede que as pessoas leiam estas questões, porque são realmente muito interessantes. Aliás, o Livro dos Espíritos é muito rico e nós aqui damos uma pincelada, fazemos uma provocação para que as pessoas fiquem com curiosidade e queiram se aprofundar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre essa obra básica da doutrina espírita. A questão 549, que trata dos pactos, ela pergunta se é verdadeiro, né, que exista um pacto com os maus espíritos, né? No aspecto jurídico, pacto é um contrato que nós usamos juridicamente para os contratos internacionais. Mas aqui para nós significaria uma vinculação. É verdadeiro que alguém possa se vincular a um espírito malfeitor em troca de algo? E o Livro dos Espíritos nos esclarece que não existe um pacto, um contrato nesse sentido, né? Ninguém é obrigado a se vincular a nada e nem está definitivamente vinculado. Porém,
como temos aprendido, a importância do pensamento, a importância da vibração. Se alguém simpatiza, quer dizer, tem a mesma ideia com outra criatura, ela se vincula. Então, se alguém tem um pensamento, o exemplo que o texto dá é um exemplo interessante, de fazer mal para o vizinho. Alguém quer fazer mal para o vizinho, então invoca um malfeitor e faz um pacto com ele de fazer mal para o vizinho. Na verdade, o que existe é uma vinculação por afinidade. Então, o encarnado se vincula a um ser desencarnado, né, que também pensa da mesma forma, quer fazer mal para o vizinho. E este encarnado vai se vincular ao desencarnado, que também vai querer favores do encarnado e vai ficar cobrando, né? Que tipo de favores? Aquelas maldades que o encarnado queira fazer, né? Que o desencarnado queira que o encarnado faça. O desencarnado faz a maldade a pedido do encarnado e depois o desencarnado fica pedindo para o desencarnado fazer algumas maldades. Isto é a vinculação pela identidade de pensamentos, que pode ser rompida por uma mudança de pensamento, né? Se o ser encarnado está vinculado a uma situação dessa, ele pode mudar através da mudança do pensamento, mas é preciso uma reforma íntima, uma mudança interior, uma mudança da forma de pensar, não é? Nós estamos, curiosamente, passando por uma dificuldade aqui em casa com um vizinho. Então nós já tínhamos deliberado o seguinte, fazer um pacto, mas não este pacto, é um pacto às avessas. Ele é objeto das nossas orações. Então nós pedimos aos benfeitores que o amparem, né? Para que ele pare de fazer festas durante a madrugada e nos deixe dormir. Então nós oramos para que ele tenha paz, tranquilidade, que ele seja visitado pelos benfeitores, né? E neste sentido, então nós nos vinculamos com os benfeitores, vibramos positivamente para que ele supere, né, estes momentos de equívoco de achar que isolamento social é oportunidade para festas sem fim. Muito bem. Que mais que o texto nos coloca, né? Que esse sentido de pacto é uma alegoria, né? Quando eu preparo, né, o estudo, eu sempre peço ajuda para minha esposa, para a Andréia, que fazia aqui a nossa abertura musical, fazia a nossa prece, e ela vai nos dando algumas ideias, né? Então ela disse assim, lembra dos filmes do José Mojica Marins, José do Caixão, né? E então ela disse que tinha uns filmes que o personagem lá fazia uns pactos com o demônio. Eu não lembro disso, que eu não tinha nascido, mas ela disse que tinha esses filmes sim, que é o objeto da questão seguinte, 550, que fala assim, né? E aquelas lendas das pessoas que tinham vendido a alma para o diabo, vendido a alma para Satanás, né? Isso não é verdadeiro, não nesse sentido alegórico que tinha nos filmes, esses filmes da década de 60, que eu ainda não tinha nascido, mas no sentido de vinculação. Então a pessoa, ela pede ajuda para o malfeitor. O que ela quer? Fortuna, prazeres materiais, são exemplos do texto, né? Facilidades, fugir das provas, né? Naturalmente, diz o Livro dos Espíritos, que o espírito não tem o poder, ainda mais um espírito inferior, de mudar as leis de Deus. Ninguém vai se isentar das provas a que está fadado, submetido, por conta de um afazer de um malfeitor, de um espírito não esclarecido, né? Mas esta vinculação com espíritos malfeitores vai trazer consequências nefastas para a criatura que assim se vincula. Esta criatura, como nós víamos na questão anterior, ela vai ser cobrada, né? Ela quer facilidades materiais, prazeres materiais, mas o espírito desencarnado ainda não esclarecido, nosso irmão que ainda não despertou, menos esclarecido,
ele também vai pedir favores, prazeres, né, que ele deseja obter, e o encarnado é o meio para ele ter esses favores. Enfim, mas o Livro dos Espíritos enfatiza, a qualquer momento a criatura pode se libertar destes vínculos se tiver a vontade firme e direcionada para a prática do bem, né? Mudou o pensamento, é como quem muda a estação do rádio, muda a sintonia, né? Na sequência, o Livro dos Espíritos fala do poder oculto, talismãs e feiticeiros, né? Então, pergunta-se, pode alguém, né, um homem mau, com a ajuda do mau espírito, fazer o mal para o próximo? Deus não o permitiria, né? Diz a questão 551, Deus não o permitiria. Mas e que pensar daquelas pessoas que assim procediam, coisa e tal? E como eu confessei há pouco, né, eu sempre preparo os meus estudos com a ajuda da minha esposa, que vai me dando ideias, né? E ela falava assim, fala da Madame Mim. E eu perguntava, mas quem é a Madame Mim? Fala da maga patológica, aquela feiticeira, coisa e tal, né? Então, eu fui pesquisar e vi que a Madame Mim era uma personagem do Walt Disney criada em 1963, a maga patológica em 61, eram feiticeiras. A maga patológica. 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 Mas eu não tinha nascido naquela época, mas ela disse que eram personagens feiticeiras. Mentira, ele tinha nascido sim. Eram feiticeiras e faziam mal, coisa e tal, né? Então, pergunta-se, né? O homem tem o poder, né, de fazer feitiçarias através de fórmulas mágicas, né? Abracadabra, né? Abre-te sésamo. Não, isto não existe, né? Não existe esse poder mágico de revogar as leis da natureza. As leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Ninguém vai mudar as leis de Deus dizendo palavras sacramentais, né? Através da junção de fórmulas mágicas, junção de poder, de elementos químicos, nada disso vai acontecer, né? Não existe fórmula prática para mudar o destino de ninguém. Existe sim trabalho no bem, prática da caridade, amor ao próximo, vivência do Evangelho de Jesus. Isto transforma as criaturas. Não tem mágica, né? Infelizmente nós gostamos de facilidades, a gente quer, né, emagrecer sem fazer força, sem fazer dieta, né? A gente quer evoluir sem fazer sacrifício, a gente quer ficar rico sem trabalhar, a gente quer, né? Mas não é assim, né? Tudo exige sacrifício, dedicação, né, esforço, e isso não é fácil. Se fosse fácil não seria sacrifício, seria sacrifácio, né? Enfim, então não tem poder oculto, não tem talismã, pé de coelho, que mais? Fechadura atrás da porta, não tem mágica, não tem objeto material, amuletos, colares, nada disso vai fazer, né, mudar as coisas na nossa vida, né? O que muda é um culto do Evangelho no lar, que muda as tuas companhias na tua casa, o teu pensamento, né? O que muda é a prática da caridade, né? Nessa época de isolamento, separar roupas que nós estamos usando para destinar a quem precisa, nas instituições de caridade, aos hospitais, creches, asilos, né? Albergue, enfim, isso é que muda a nossa vida. Esta é a fórmula mágica, este é o caminho, né? Fora isso não tem talismã, não tem nada que, né, que possa mudar a nossa vida. E para finalizar, a questão 557 fala de bênçãos e maldições, né? Aí pergunta-se se isso tem algum efeito, né? Então, a resposta é muito clara, é muito objetiva. Deus não vai permitir, né, que uma maldição injusta atinja o justo.
um homem de bem, né? Se a pessoa está no caminho do bem, está fazendo a coisa certa, está se esforçando para crescer espiritualmente, não tem maldição injusta que vai recair sobre ela. Agora, se a pessoa está fazendo, né, coisas erradas, sendo egoísta, né, sendo maldoso, prejudicando os outros, pode ser que ela seja atingida, né, por uma maldição, mas por conta da sua conduta, da sua forma de proceder. E a questão da bênção também. Não adianta eu pedir para Dr. Bezerra, para Chico Xavier, né, para os benfeitores, para Emmanuel, para Joana de Anjos interferir em favor de uma pessoa se aquela pessoa não muda a sua forma de ser, se ela não se esforça para ser uma boa criatura, né? Se ela age num caminho equivocado. Então não adianta a gente querer mágica, querer fenômeno, isso não vai acontecer, né? A bênção vai atingir aquele que merece, segundo as leis de Deus, e o merecimento é resultado da prática do bem, do amor ao próximo, da caridade, da vivência do Evangelho de Jesus. Então, como eu disse, o nosso estudo tem que ser curto, para o vídeo não ficar pesado e a gente poder postar nas mídias, mas fica a sugestão da leitura das questões 547 a 557 do Livro dos Espíritos. Semana que vem continuamos com o nosso estudo. Boa semana a todos.